Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cris de Pascoal. Eu queria compartilhar neste vídeo uma pesquisa que eu fiz sobre o que ocorre com o nosso cérebro quando morremos. Existe uma pesquisa aí pioneira que explica o que acontece com o nosso cérebro no exato momento em que morremos. Olha que interessante. E o que se passa na nossa cabeça no momento da nossa morte? Bem, eles não sabem exatamente, e embora os cientistas tenham alguma ideia, a resposta continua sendo um grande enigma. Além de difícil solução, tentar respondê-la pode criar implicações éticas. No entanto, uma equipe de cientistas da Universidade de Charité, em Berlim, e também da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, encontraram uma maneira aí de realizar um pioneiro estudo sobre a neurobiologia da morte. A pesquisa aí foi liderada pelo cientista James Dreyer. Esse título da pesquisa, pessoal, foi Despolarização da difusão terminal e silêncio elétrico na morte do córtex cerebral humano. E para realizá-la, os cientistas precisaram do consentimento dos parentes de vários pacientes terminais. O estudo, então, exigia um monitoramento neural considerado invasivo. Os pacientes tinham sofrido terríveis acidentes de trânsito, acidentes vasculares cerebrais ou paradas cardíacas. Ou seja, nesses casos, não havia mais como salvá-lo, segundo os médicos pesquisadores. Ao trabalhar com essas pessoas, os cientistas descobriram que os cérebros dos animais e dos seres humanos morrem de uma maneira parecida. Eles agora dizem que também existe um momento em que o funcionamento do cérebro pode ser restaurado, ao menos de forma hipotética, né? O objetivo desse estudo não era apenas observar aí os últimos momentos de um cérebro, mas também compreender como seria possível salvar vidas aí no futuro. Eles viram que no cérebro dos animais, grande parte do que até então se sabia sobre a morte cerebral era produtos aí de experimentos com animais, né, realizados no século passado. Até então, o que se conhecia era o seguinte: o cérebro ele é privado de oxigênio quando o sistema cardiovascular do corpo para de funcionar. Ocorre aí uma condição conhecida como isquemia cerebral, na qual a falta de componentes químicos leva a uma inatividade elétrica, entendeu? E é uma inatividade completa do cérebro. Acredita-se que o chamado silenciamento cerebral ocorre para que os neurônios conservem suas energias, mas isso acontece em vão, pois a morte total chega antes de uma reabilitação. Todos os íons importantes escapam das células cerebrais, já que os suprimentos de adenosina, tritosfato, composto que armazena e transporta energia em todo o corpo, estão esgotados. E a recuperação do tecido torna-se impossível. A lesão total e irreversível dessas células se desenvolve em menos de 10 minutos, quando a circulação cessa completamente, explica aí um dos cientistas no estudo. A equipe dos pesquisadores, né, eles queriam ter mais detalhes sobre o que acontece com o cérebro dos humanos, algo que ainda estava cheio de enigmas. Falando sério, né? O ser humano, a vida é um grande enigma, né, pessoal? E para isso, à medida que o paciente terminal piorava, os cientistas monitoravam sua atividade neurológica usando dezenas de eletrodos. Em primeiro lugar, em 8 dos 10 pacientes, os pesquisadores detectaram o movimento de células cerebrais que tentavam impedir o inevitável, ou seja, a morte que já se avizinhava. De maneira geral, os neurônios funcionam como íons carregados, o que cria desequilíbrios elétricos entre eles e seu ambiente. Isso permite que pequenos choques ou sinais sejam criados. Para os autores aí do estudo, né, a manutenção desse sistema fica mais difícil quando a morte está chegando. Para se alimentar,
Essas células bebem oxigênio e energia química da corrente sanguínea. Quando o corpo chega a morrer, o fluxo do sangue que chega ao cérebro, ele para de repente, ele breca os neurônios privados aí, que são privados de oxigênio, e que eles também tentam, uma de suas últimas saídas, acumular os recursos que sobraram, dizem aí os pesquisadores, né? Enviar sinais de um lado para o outro, como normalmente ocorre, acaba se tornando um desperdício nos últimos momentos da vida no corpo. Portanto, os neurônios se calam e, em vez de enviar sinais, eles usam suas reservas de energia para manter cargas elétricas internas, esperando o retorno de um fluxo de sangue que nunca virá. Sem circulação sanguínea, o cérebro continua tentando se recuperar. Esse fenômeno, pessoal, foi chamado de depressão não dispersa, pois ele ocorre simultaneamente em todo o cérebro. Depois, o que se segue é a fase da despolarização, da difusão conhecida como tsunami cerebral. Veja bem, ocorre uma grande liberação de energia térmica, porque o equilíbrio eletroquímico que mantinha as células vivas entra em colapso. Esse tsunami, então, leva à intoxicação e destruição das células. Todas essas reações foram observadas aí pelos cientistas nos pacientes terminais. E à medida que os níveis de oxigênio caíam, a atividade elétrica também silenciava em todo o cérebro. É então que a morte chega. No entanto, o estudo revelou que no futuro todo esse processo pode não ser tão inevitável como é agora. A despolarização expansiva marca o início de mudanças celulares tóxicas que eventualmente levam à morte, mas não é o ponto-chave da morte por si só, entendeu? Pois essa despolarização é reversível até certo ponto, né? Com a restauração do suprimento de energia. Disse aí o principal autor do estudo, Jan Dreyer, do Centro de Pesquisas de Acidentes Cardiovasculares da Universidade de Charité de Berlim. Os dados obtidos aí por esse estudo, publicados aí pela revista científica Neurologic, apontam que a ressurreição celular continua sendo possível. Porém, novas pesquisas devem ser feitas até que isso seja realmente uma realidade científica. Como Dreyer assinala, a morte é um fenômeno complexo para o qual não há respostas fáceis. Então, pessoal, vocês estão entendendo onde a ciência está querendo chegar? A ciência está querendo chegar na reabilitação de pessoas que estão chegando no limiar da morte, que o tempo de vida da nossa humanidade pode ser muito mais longo do que agora. Gratidão, pessoal. Eu acho importante falar, né, também dessas pesquisas tão recentes e tão importantes para que a gente saiba onde a medicina já está chegando. Pessoal, grande beijo no coração de vocês. Até o próximo recado. Até mais.